Oi gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam bem em nome do Senhor Jesus. Antes de começar a mensagem que o Senhor ministrou no meu coração, eu quero pedir para você que não é inscrito que você se inscreva neste canal. Se você gostar desse vídeo, já curte, comenta, compartilha, envia essa mensagem, esse vídeo para os seus amigos, para os seus familiares, sendo assim um propagador do Evangelho, e que através dessa atitude Deus venha te abençoar tremendamente. E se através desse vídeo, dessa mensagem, o Senhor ministrar algo poderoso ao seu coração e você foi impactado através dela e sentir no seu coração de ofertar no nosso ministério, as nossas contas bancárias estão abaixo na descrição desse vídeo. Nós contamos muito com a ajuda de vocês, porque o nosso ministério é um ministério independente e contamos sim com o apoio de todos. Amém? Gente, o tema da mensagem de hoje é o poder da presença. E antes de começar a mensagem, eu quero ler uma passagem para vocês que se encontra no segundo livro de Reis, no capítulo 4, do versículo 8 ao 10. E diz assim a palavra do Senhor: Certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. Em vista disso, ela disse ao seu marido: Sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-lo ou repousar. Gente, essa história aqui, essa passagem que se passa no segundo livro de Reis, no capítulo 4, ela vai desde o versículo 8 até o 37. Aqui, a palavra do Senhor vai ministrar algo poderoso acerca de uma mulher chamada Sunamita. Ela era uma mulher rica, só que mesmo assim, na sua riqueza, ela tinha uma humildade de acolher o profeta Eliseu. E a Bíblia diz que todas as vezes que Eliseu passava por essa cidade, ele adentrava na casa dela, e quando ele passou a fazer isso frequentemente, ela chegou para o seu esposo e disse: Olha, sabemos que este homem, é um servo do Senhor, é um homem santo de Deus. Então vamos construir para ele um espaço para que toda vez que ele vier para nossa cidade, ele possa repousar, descansar e assim ficar um tempo conosco. Mal sabia eles dois, né, este casal, que a partir do momento que eles fizessem isso para o profeta Eliseu, a presença do Senhor permaneceria naquele lar, e consigo as bênçãos, atraindo para si a prosperidade, a abundância. Só que aí a gente pode até questionar, mas qual abundância e prosperidade seria necessário para essa família, sendo que a própria palavra diz que eles já eram ricos. A passagem já começa a falar que essa mulher, né, a Sunamita, ela era rica. Só que nós, na nossa visão humana, quando batemos o olho em uma pessoa e vemos que ele tem uma condição financeira boa, a gente, no nosso coração ou na nossa ignorância, já criamos um pensamento de que não falta nada para aquela pessoa. Ela já tem tudo. Nós temos um pré-julgamento humano de toda vez que nos depararmos com uma pessoa que sabemos que tem uma vida financeira estável, uma vida financeira boa, próspera. O nosso entendimento ou o nosso julgamento pessoal já traz uma história ou uma resposta de que essa pessoa de nada tem falta. Nada falta para ela, porque a gente sempre coloca como uma vida financeira, como o dinheiro, o que é mais importante na vida de um ser humano. E que quando tal tem em abundância, de nada ele vai ter falta. Só que nós, através desse julgamento, somos errados. Muitas pessoas que hoje têm dinheiros, rios de dinheiro, existe a falta, a escassez, um deserto em outra determinada área da sua vida. E como eu disse aqui, a partir do momento que este casal ele abriu a casa, eles construíram um lugar de repouso para o profeta Eliseu, né, para o homem de Deus, a palavra vai mostrar que aconteceu coisas extraordinárias que até então eles não tinham vivido, não tinham provado, através da manifestação da glória de Deus no meio deles. A vida daquele casal foi totalmente transformada a partir do momento que eles honraram aquele homem, honraram o servo do Senhor. Quando eles decidiram construir um lar para o profeta Eliseu, mal sabiam eles que este ato, né, este ato de honra, este ato de cuidado do profeta do Senhor traria para eles uma revolução naquele lar, traria uma aceleração em outras áreas da vida deles, trariam milagres que eles jamais poderiam experimentar. Mas tudo aconteceu porque eles decidiram cuidar, decidiram honrar
o profeta do Senhor honrar a Deus fazendo tal atitude. Então, o que é observado logo de início dessa passagem é o princípio da honra, porque eles poderiam apenas dar o alimento para o profeta e o profeta seguia a sua jornada, só que eles se preocuparam no cansaço, na jornada do profeta e chegaram à conclusão de que era preciso construir um lugar de repouso. Olha o cuidado que eles tiveram com o profeta do Senhor e através disso honrando a vida dele. E a Bíblia diz que eles construíram não somente um quarto, mas colocaram tudo que o profeta precisava para o seu descanso, para o seu repouso. Eles colocaram cama, colocaram mesa, cadeira, tudo que um quarto confortável precisa para trazer para a pessoa que vai ocupá-lo conforto. E aí mais para frente você vai lendo essa passagem, né? A partir do versículo 10, você vai observar que essa família, por mais que ela tinha dinheiro, por mais que ela tinha riqueza, como o texto já inicia dizendo, havia uma escassez no meio deles. Havia a falta de algo que só o casal sabia. Mas Deus traz a revelação ao profeta. Deus é um Deus que se preocupa com aqueles que cuidam dos seus. Deus é um Deus que zela por aqueles que zelam dos seus. E a partir do momento que aquele casal, que a sunamita, decidiu construir um lugar de repouso, se preocupar com o profeta Eliseu, cuidar do profeta, Deus começou a se preocupar com as coisas que haviam de falta naquela casa. E a primeira delas que traz aqui neste texto é de um milagre que eles jamais poderiam provar, poderiam experimentar se eles não tivessem realizado tal fato, se a presença do homem de Deus, e logo a gente entende que a presença de Deus estava naquele lugar, porque o profeta simbolizava a presença de Deus. O profeta no Antigo Testamento era o próprio Deus falando com o povo. Então, dessa forma, o profeta estando naquela casa, traz a simbologia, traz já o significado e a resposta de que naquele lá a presença se manifestava. E aí quando você continua lendo essa história e você chega no versículo 15, do 15 ao 17, você vai ver que a partir do momento que eles cuidaram, se preocuparam com o profeta, com o homem de Deus, em resposta a tudo isso, Deus se preocupa com aquele casal. E aí você vai ver o profeta questionando o que aquele casal, o que a sunamita precisava, do que eles necessitavam. E aí a Bíblia vai dizer que o servo do profeta chega para Eliseu e diz: olha, eles não têm filhos. Há falta de algo neste lar. Há falta da presença de uma criança neste lar. Só que infelizmente eles não podem ter um filho, porque você vai ver que a sulamita diz: olha, o meu marido é velho demais. Então, ao olho humano, para aquele casal, a possibilidade, o milagre de gerar um filho, de gerar uma vida, já tinha se exaurido, já tinha se acabado por conta da idade de seu esposo. Só que nós, quando atraímos a presença do Senhor, quando o sunamita e seu esposo atraiu a presença do Senhor, eles não tinham entendimento naquele momento, mas a Bíblia nos mostra que a partir do momento que a presença do Senhor está conosco, que atraímos essa presença, coisas extraordinárias, milagres impossíveis, coisas impossíveis começam a acontecer. E a Bíblia vai mostrar que a partir do momento que eles atraíram a presença do Senhor para a casa deles, eles começaram a experimentar de uma aceleração em suas vidas, do provar de milagres, de coisas impossíveis que eles jamais poderiam imaginar. E eu volto a dizer, eles tinham o que para nós já era necessário, que era a riqueza. Só que havia a falta, havia a escassez de algo para aquele casal, que era um filho. E aí quando você lê o versículo 15, do 15 ao 17, você vai ver que Deus traz uma resposta para aquele casal. O profeta diz, ó, no mesmo período, daqui um ano, quando eu voltar, neste mesmo tempo, quando eu voltar aqui, nessa mesma data, você vai estar com seu filho no colo. Ela diz ao profeta: Senhor, não iluda a tua serva. O meu esposo é velho demais. Nós não temos condições de gerar um filho. Nós não temos condições de gerar uma vida. Olha para o nosso estado. Porque para aquela mulher, para nós, homens, olhar para a situação que nós vivemos, pode ser que não tem mais saída, não tem resposta, não tem como acontecer. Nós, na nossa humanidade, sempre vamos duvidar, muitas das vezes, do poder e da majestade de Deus. Só que deixa eu te falar mais uma coisa aqui. Quando a presença do Senhor está contigo, quando você atrai essa presença para tua casa, você vai experimentar de coisas que você jamais imaginou. Aquilo que era impossível se torna possível, porque para Deus nada é impossível. Logo, para o lugar onde a presença de Deus está, onde a presença de Deus habita, o lugar passa a ser um lugar de coisas possíveis de acontecer. Passa a acontecer coisas que antes eram impossíveis, porque a presença transforma, a presença manifesta de Deus geram coisas impossíveis. Constrói
cria coisas impossíveis. Este é o poder da presença de Deus. Por isso que é tão importante para nós, para mim, para você, estar com a presença, manifestar a presença, atrair a presença para as nossas vidas, porque a presença, ela traz a prosperidade para nós. A presença, ela traz a abundância. Entenda a coisa, quando eu falo prosperidade, não foque apenas no financeiro, é em todas as áreas da tua vida, a sentimental, a conjugal, a financeira também, mas a emocional, e a abundância de Deus começa a tocar em todas as áreas da tua vida. E você começa a se completar. Deus começa a completar todas as áreas da tua vida. Você não passa mais a viver uma vida de escassez, porque a presença de Deus atrai o possível. A presença de Deus manifesta coisas impossíveis. A presença de Deus gera o impossível. Aquilo que o homem diz não vai dar certo, não vai acontecer. Como a própria Sunamita disse, não tem como. Olha pro nosso estado, olha o meu esposo. Como Sara e Abraão poderiam ter duvidado da promessa por ser velhos demais, mas eles acreditaram, porque sabiam no Deus a quem eles criam, a quem eles acreditavam. E temos que ser assim também. Quando a presença de Deus está no nosso meio, querido, coisas extraordinárias acontecem. E aí, continuando a história, você vai ver que no ano seguinte, olha só, o profeta retorna e o que estava no colo da Sulamita? A criança que o profeta havia falado. Aquilo que para eles, há um ano atrás, era impossível, não tinha como acontecer, estava lá, realizado no colo daquele casal. Olha que tremendo. Aquilo que para eles não tinha como ser feito, Deus manifesta. Tudo porque eles fizeram o princípio da honra, o princípio do cuidado, o princípio de atrair, de colocar a presença de Deus no meio deles. Olha o que a presença de Deus faz. Às vezes estamos com as nossas vidas travadas, às vezes estamos com processos parados, às vezes com pessoas da nossa família distantes da presença de Deus, sonhos que não conseguimos realizar, mas a partir do momento que a presença é manifestada, a partir do momento que nós colocamos as nossas vidas diante do altar do Senhor, no caminho do Senhor, na presença de Deus, que a gente se entrega completamente a Ele, vive o propósito dele para nossas vidas, obedece a sua palavra, vive a sua palavra verdadeiramente. Não adianta apenas viver da boca para fora, não, tem que estar no coração. Quando passamos a fazer tudo isso, certamente as coisas começam a acontecer. É automático. Só que, passado um dado momento, acontece algo terrível naquela casa. O sonho se torna pesadelo. O que era vida se torna morte. A Bíblia vai dizer, a partir do versículo 32 deste capítulo 4, que infelizmente o filho da Sulamita, ele falece. E aí a Sulamita vê o seu sonho, vê o sonho que Deus havia realizado em sua vida se findar, acabar. E aí mais uma vez o Senhor traz para nós o poder, o potencial da presença dele em nosso meio. A Sulamita já havia experimentado do poder de Deus em gerar, de trazer à existência o que era impossível, mas ela não havia ainda experimentado do poder de Deus de trazer à vida aquilo que já se exauriu. E aí ela experimenta do poder de Deus de trazer a ressurreição, uma vida. E a Bíblia vai dizer que ela chega pro profeta e diz: o meu filho está morto. Quem sabe no seu coração ela falou: para que o Senhor me deu um filho para tirar logo mais? Quem sabe chegou até mesmo a questionar o porquê que Deus havia tirado o tão sonhado sonho das suas vidas. Só que Deus mais uma vez queria mostrar para aquele casal o poder que há na presença dele, do quão importante é para que nós tenhamos a presença dele no nosso meio, como eles tinham, honrando a vida do profeta. E aí Deus surpreende aquele casal mais uma vez, trazendo à existência o que até aquele momento para eles era impossível. Eles experimentaram, puderam enxergar, ver Deus realizando algo que era impossível para aqueles dois, que foi a ressurreição do seu filho. Então esse casal não apenas experimentou do milagre de Deus, mas experimentou do poder que Deus tem sobre a morte. Deus é um Deus que faz coisas impossíveis. Deus é o Deus que traz à existência aquilo que não existe. Mas Deus também é o Deus que traz de volta aquilo que já se exauriu. Deus é o Deus que é capaz de devolver a vida. Quem sabe você está no estágio inicial como Sunamita, de não ter como mais o sonho ser realizado, de não haver mais possibilidades de você gerar o teu filho, de gerar o teu sonho, o teu propósito. Mas Deus está dizendo: a partir do momento que a minha presença estiver com você, a partir do momento que você atrair a minha presença para a tua vida, para a tua casa, o impossível começa a acontecer, porque foi assim com Sunamita. Ela experimentou do impossível. Ou quem sabe você já está em um estágio um pouco mais à frente, como Sunamita, que já tinha um sonho realizado, só que ela passa por um momento de morte. Ela vê o seu sonho
que havia sido gerado por Deus se exaurindo. Ela vê o seu filho morrendo e quando vê o seu filho morto, ela pode pensar, acabou. Quem sabe você está olhando hoje para o teu sonho, olhando para a salvação dos teus filhos e dizer assim, não tem como mais, já se acabou, eu vou largar a mão, vou desistir. Mas Deus nos mostra através dessa passagem que Ele está acima da morte, que Ele está acima do impossível. Todas as coisas para Deus é possível, meu irmão. E nós podemos experimentar do poder, da graça e do favor de Deus nas nossas vidas. O que nós precisamos fazer é o que eu sempre digo aqui, é alinhar a nossa vida à vida de Cristo, é alinhar o nosso propósito ao propósito de Deus, é alinhar a nossa vontade à vontade de Deus, é atrair a presença de Deus para nós. É o que Deus precisa que nós façamos. Porque quando a presença de Deus está conosco, meu querido, as coisas começam a acontecer automaticamente, os milagres acontecem, os sonhos são realizados, os projetos saem do papel e passam a se tornar realidade. É assim com Deus. Ainda que demore um tempo, mas Deus traz a existência, porque o nosso Deus é o Deus do impossível. E para aquele que crê, para aquele que obedece, para aquele que vive a sua palavra, para aquele que tem a sua presença, todas as coisas também são possíveis, porque a Bíblia diz: todas as coisas são possíveis àquele que crê. Pedindo, crendo, não duvidando. É o que a palavra diz. Assim será feito. Não permita que a dúvida entre no seu coração por conta de um vento que atingiu a tua casa, atingiu a tua família, atingiu a tua empresa. Não permita que a dúvida tire a tua fé em Cristo Jesus, a tua fé nesse Deus que pode fazer infinitamente mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos. Deus está dizendo, permaneça fiel a mim, coloca a tua fé, coloca a tua vida, a tua casa em minhas mãos, confie que os planos que eu tenho para você são planos de paz, de te fazer prosperar, são planos de fazer você avançar cada vez mais. Só confia. Sulamita confiou e ela viveu o sobrenatural. Ela não viu apenas o impossível, mas o sobrenatural de Deus, porque é assim que Deus faz com aqueles que creem nele. É assim que Ele faz com aqueles que honram a sua palavra, com aqueles que obedecem a sua palavra. E aquele casal provou e experimentou do impossível, do sobrenatural, do poder e do favor de Deus em suas vidas. E não pense você que esse é um caso exclusivo para eles ou apenas para eles. Este é apenas um exemplo do que Deus quer fazer com cada um de nós. Você crê nisso? É isso que Deus quer que nós experimentamos. É isso que Deus quer que a gente viva. Deus quer que você viva milagres. Deus quer que você viva uma explosão do poder dele na tua vida, na tua casa, na tua empresa, na tua família. Mas precisamos antes, meu irmão, ser fiel a Deus, honrar a sua palavra, atrair a sua presença, para que tudo aquilo que para nós é impossível, aquilo que para nós não tem como ser realizado, comece a se tornar realidade. Porque Deus faz, Deus traz à existência aquilo que não existe. Deus faz acontecer aquilo que para nós é impossível. É assim, através da presença de Deus. Por isso que é importante termos a nossa vida alicerçada na palavra de Deus, estar em obediência, fazer a sua vontade, agradar ao Senhor, para que os desejos que estiverem guardados lá no fundo do nosso coração, Deus manifeste para cada um de nós. Porque eu tenho certeza que gerar um filho era um sonho para aquele casal, ainda que esquecido no coração daqueles dois. Mas Deus, Ele sonda o nosso coração. E através do nosso ato de honrar a Ele, Deus começa a também nos honrar. A partir do momento que a gente obedece a sua palavra, que a gente agrada ao Senhor, Ele começa a realizar os desejos do nosso coração. Até mesmo aqueles que nós não venhamos a pedir ou tenhamos esquecido, Ele traz a existência, porque é assim com Deus. E é isso que Ele quer para você hoje. Ele quer manifestar os seus sonhos, os seus projetos, ainda que você tenha esquecido, mas Deus não se esquece. Ele sonda e Ele vai realizar. Mas para isso nós precisamos obedecer a sua palavra, seguir, ter a presença dEle em nós, ser fiel ao Senhor. E todas as coisas a nós serão acrescentadas. Os sonhos serão realizados. O impossível se torna possível. Você começa a experimentar de uma aceleração na tua vida, de uma abundância que você jamais experimentou, de uma prosperidade jamais pensada para você. E em todas as áreas. Amém? Então, meu querido, hoje, escolha servir ao Senhor, escolha ser fiel ao Senhor, escolha honrar a Deus, escolha fazer a vontade do Pai, para que tudo aquilo que você tem como sonho, como projeto, Deus venha realizar na tua vida. E não somente isso, que você venha experimentar da presença de Deus, da glória da presença de Deus, porque não tem nada melhor do que isso. Eu sei que é bom realizar os sonhos, os nossos projetos, mas a presença de Deus é valiosa. E a partir do momento que você experimentar dessa presença, dessa glória, as demais coisas serão apenas secundárias. Porque para você e em você, a presença vai se tornar prioridade. Tem que ser em nossas vidas.
Porque Deus quer fazer coisas extraordinárias, mas essas coisas só irão acontecer quando nós honrarmos a Ele e atrairmos a sua presença para o nosso meio. Aí sim, em nós e através de nós, coisas impossíveis, coisas extraordinárias passarão a se tornar constantes em nosso meio e em nós. Amém? E essa mensagem que Deus tinha colocado no meu coração, eu oro para que ela faça sentido ao seu coração. Aceite essa verdade. Deus quer que você viva o melhor aqui na terra. Deus quer que você experimente do poder, da graça, do favor dele. Mas precisamos ser fiel, honrar, obedecer a sua palavra, como o sunamita fez. E ela experimentou do extraordinário de Deus. Deus fez além do que aquele casal poderia imaginar um dia. E é isso que Ele quer fazer com cada um de nós. Amém? E que esse vídeo edifique a tua fé em nome do Senhor Jesus. Um beijo no coração e até a próxima.